Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí para mais um programa aqui no canal 7x1. Hoje para falar muito do tricolor carioca, o Fluminense. Vamos conversar com a galera que faz um podcast maneiro aqui. Podcast É Proibido Remar, que já chega dando uma alfinetada aí nos rivais, porque é o seguinte, dizem eles que quem nasceu para remar não chega a futebol clube. Então vamos lá, vamos deixar essa galera falar. Sejam muito bem-vindos aí, os amigos Hugo e Johnny. Jean, é o Jean. Ê, Cegueta! Cegueta não, rapaz, é porque o nome do cara é especial, entendeu? Então, porra, era lá, né? Vamos. Dá pra fazer uma gravação, um episódio só pra falar do meu nome, inclusive. Então, é um nome e 5 sobrenomes. Boa, é quase um nobre, né? O cara tem nome de príncipe, então, aí, porra. Olha lá, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Vamos falar muito aí do tricolor aí, carioca, saber os planos para a temporada. Vamos falar um pouquinho do podcast de vocês e também aí do atual momento administrativo do clube. Eu acho que vocês são catedráticos aí no assunto, beleza? Sejam muito bem-vindos. Beleza, muito obrigado aí. Renato. Fala aí. Fala, Hugo. Muito obrigado aí pelo convite de vocês, obrigado aí pela apresentação e, de fato, é proibido remar, né? É importante frisar isso aí para os nossos amigos tricolores que estão nos vendo. Um abraço aí, obrigado pelo convite, vamos falar aí, como a gente diz lá no podcast, vamos às cornetadas. Beleza, boa. E obrigado aí pelo convite, Renato, tá sendo um prazer estar aí gravando aqui com vocês. E eu sei que o nome É Proibido Remar é bom, quando o tricolor elogia e quando o rival diz que acha desnecessário. A questão não é nem achar desnecessário, mas pelo menos é curioso. Então, porra, vamos que vamos. Galera, eu vou fazer logo a primeira pergunta para vocês, e aí vocês, cada um discorre um pouquinho, que é o seguinte. A temporada de 2020 foi uma temporada para lá de atípica que a gente teve no futebol brasileiro. E, porra, em tudo, eu acho que praticamente todas as conversas de bar que você tem aí, ou que você, até antes da pandemia, podia ter, a gente não chegava a imaginar o Fluminense fazendo a campanha que fez no Campeonato Brasileiro, uma campanha super digna, super bacana, cheia de méritos. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, para este ano, o Fluminense está começando a jogar Libertadores, daqui a pouco tem Brasileiro, já está na semifinal aí de Carioca, vai disputar as finais do Carioca também. Como é que vocês estão vendo dentro de campo o Fluminense para 2021? Vai você primeiro, Hugo, depois eu vou. Beleza. O Fluminense ano passado, acho que superou bastante as expectativas, né? Acho que as expectativas racionais, né? Que o torcedor sempre acha que vai chegar sempre em primeiro, né? Mas as expectativas racionais era óbvio que o Fluminense, eu mesmo esperava, racionalmente falando, meio de tabela, alguma coisa assim, de repente uma beliscada, se fosse melhor, e de fato superou muito as expectativas, tanto no resultado quanto no futebol demonstrado, mas para esse ano já fica esse histórico, né? Então, assim, a expectativa já muda um pouco de patamar, vamos dizer assim, né? E mais ainda, uns reforços que acabaram de chegar, né? A gente teve alguns reforços no início dessa transição aí de uma temporada para outra, que foi no mesmo ano, foi curtíssima. Tivemos o Samuel Xavier e um que eu prefiro... Reforços. Samuel Xavier, que para mim foi um bom reforço, e o outro eu prefiro nem falar o nome, que foi o Rafael Ribeiro, que eu não deveria nem ter vindo, né? Ninguém entendeu nem para que ele veio. E teve o Wellington também. O Wellington. E na reta final, agora, aí anunciou um pacotão que, de fato, eu acho, mudou nesse patamar. O Fluminense iria para a Libertadores, na minha opinião, como um azarão, assim, como um time que vinha meio organizado, um time titular que até era bem produtivo, vamos dizer, mas que não tinha um elenco para... Ainda mais para essa correria, especificamente para esse ano. E já com esses jogadores, eu já acho que já muda um pouco de patamar. Ainda não é um dos favoritos, eu acho que ainda não é. Acho que está atrás dos principais times aí, que eu acho que tem que ter 2 ou 3 aí, 4 talvez, mais grandes favoritos, né?
E o Fluminense não está nesse patamar. Já acho que já melhora bastante em relação à média da América do Sul, que também não é nada extraordinário, na minha opinião. Entendeu? Mas é isso. Eu acho que com a vinda do Bobadilha, do Abel Hernandes, principalmente do Casares e do Manuel para reserva na zaga, eu acho que o time muda de patamar. Por exemplo, desses 6 que vieram, na minha visão, somando as 2 vezes, 2 pacotes de reforços, 3 serão titulares ao longo do ano, eu acho, que é o Samuel Xavier, apesar de eu gostar muito do Calegari. Acho que o Wellington, apesar da torcida não gostar muito, talvez eu seja apedrejado por falar isso, mas eu acho que o Wellington vai ser titular. E o Casares, eu acho que ninguém discute que vai ser titular. E ainda acho que no ataque pode acontecer ao longo da temporada de Abel Hernandes ou Bobadilha serem titulares ao lado do Fred. Embora muita gente torça o nariz para essa possibilidade, eu acho que é viável. E aí vai depender do Roger em termos de esquema. Acho que basicamente é isso. Eu acho que o Fluminense melhorou muito com essas contratações. Beleza. Então, o que eu vejo assim pro Fluminense, diferente dessa temporada para a temporada passada, é que, como o Hugo falou, no ano passado a gente estava num... A torcida do Fluminense começou o campeonato já contando os 45, 46 pontos. Tem gente que torce nariz para isso, tem gente que acha que só é uma brincadeira e tudo mais, mas assim, o Fluminense de 2015 para cá estava disputando todo ano vaga para a Sul-Americana. Isso daí é um fato e foi o que vinha acontecendo. E eu acho que pegou muita gente de surpresa esses resultados do Fluminense, muito por conta do resultado, do nível de disputa do brasileiro ter decaído muito, né? Você tem ali, entre aspas, 2 super times, que seriam Flamengo e Palmeiras, e os outros times muito nivelados por baixo. O Santos também fez um bom brasileiro, é um time que você pode dizer que o time titular do Santos praticamente pode disputar a Copa São Paulo de futebol júnior. Então, você teve também uma situação que permitiu o Fluminense ser produtivo, que já aconteceu nos outros anos, mas o Fluminense não conseguia emplacar vitórias. Tanto que nesse ano a gente voltou, depois de não sei quanto tempo, a ter 3 vitórias seguidas, que era uma coisa que não acontecia nos anos anteriores. Então, assim, o Fluminense passou a ter um jogo um pouco mais pragmático com o Odair, mas um jogo que trazia resultado. E aí, depois que o Odair saiu e o Roger e o Marcão começou a trabalhar, o Fluminense ele começou a ter um jogo um pouco mais fluido, com a inserção de mais jogadores da base que não eram tão bem aproveitados pelo Odair, e passou ali um mês de transição entre o trabalho do Roger e do Odair, que foi muito ruim, e que se não tivesse acontecido, eu diria que o Fluminense poderia ter brigado pelo Campeonato Brasileiro, porque por mais que seja fácil a gente falar do que aconteceu no passado, depois de ter tudo se consumado, mas o Fluminense perdeu ponto em casa para Ceará, perdeu ponto em casa para Goiás, perdeu ponto para Atlético Goianiense, que são times que a gente tinha total oportunidade de vencer e não venceu. E eu acho que para esse ano, o que eu acho que fica, e que eu acho que é o que está mais marcado no projeto da diretoria para o futebol do Fluminense, e aí entrando numa questão mais do que eu acho, e sem entrar também no mérito se eu aprovo ou reprovo essa estratégia, mas eu acho que a diretoria do Fluminense está buscando um futebol mais pragmático, que seja mais aquele jogo do 1-0, 2-1, mas que você consiga ter resultados que gerem renda para o clube, e aliado a isso você conseguir equalizar as dívidas, já que o Fluminense não pode fazer loucuras e contratações, não pode trazer nomes de peso e não pode trocar os pés pela cabeça, igual fez o Cruzeiro, que ganhou 2 campeonatos brasileiros, mas hoje, em compensação, foram 2 títulos que está jogando a Série B pelo 2º ano consecutivo. Então, acho que, como bem o Hugo falou, o Fluminense ele vai entrar no ano de 2021 mais visado, ele não vai ser aceitável para a torcida se o Fluminense, depois do ano de 2020, principalmente no momento onde os times do futebol nacional não se reforçaram em grandes termos. Então, até nesse início de temporada, quando a gente vê a torcida do Fluminense reclamando, mas o Fluminense vai jogar Libertadores, não está se reforçando, mas não sei o que lá, cadê as contratações de peso e tudo mais? Isso não teve no Brasil inteiro, praticamente. Teve até gente comentando, porque o Vasco está se reforçando melhor que o Fluminense. Amigo, o Vasco teve que mandar todo mundo embora praticamente, está reformulando o elenco inteiro, e eu tenho certeza que todo mundo que o Vasco está contratando esse ano, duvido que seria titular no Fluminense esse ano. Então, assim, comparando com quem está na Série A, comparando com quem está na Libertadores, você está vendo que os grandes times que são ali
os principais a estarem disputando vaga pela Libertadores, disputa a corrida do título e tudo mais, esses times não se reforçaram fortemente. Então, eu acho que o nível desse campeonato vai se manter. E então, por conta de você ter um contexto muito similar de 2020, eu acho que é mais do que justa a cobrança que vai existir da torcida com o clube do Fluminense de ter um rendimento similar. Não sei se a gente vai conseguir a mesma coisa, mas eu não traria o Fluminense para 2021 com bons resultados como um patinho feio, que foi o que aconteceu no ano passado. E a gente reforçou nossos times, eu acho até que a gente reforçou melhor do que muitas pessoas em termos de quantidade de reforços, né? O Bobadilla, o Abel Hernandes e o Casares, eu acho que só o Casares chega com status para ser realmente titular desse time, mas o Abel Hernandes e o Bobadilla vão estar ali o tempo todo entrando, jogando, às vezes vão roubar a vaga dos garotos, às vezes os garotos vão tirar a vaga deles. Eu acho que vai depender até uma questão de quando vai ser o jogo, né? Se vai ser um jogo que precisa de mais velocidade, se vai ser um jogo que precisa de mais experiência. E o próprio Fred falou que são 69 jogos na temporada a princípio. Então, assim, como é que você quer um time que tem Nenê, que tem Fred, que tem Ganso, que você consiga jogar com o time titular o tempo inteiro ali, todos os jogos, como se eles estivessem no auge da fase deles? Então, acho que a gente vai ter sim muita rotatividade e talvez a gente tenha um time mais cascudo para os momentos de decisão. E uma garotada que está subindo, que aí entra uma questão pessoal de eu achar que poderia ser melhor aproveitada, mas que quem está entrando e quem está conseguindo se manter no time, já está se mostrando uma garotada mais experiente que faz jus o pular etapas. Você tem ali o JK, o Kennedy, né, e o Gabriel Teixeira, que você sente ali um pouquinho do problema deles na transição dos juniores para o profissional, mas você já vê Kaique, já vê Calegari, já vê Martinelli comendo a bola e já jogando como profissionais, sem nem direto, assim, na hora que botou na fogueira, assumindo a responsabilidade e foram para cima. Então, eu acho que essa mescla de experiência e juventude vai fazer muito bem ao Fluminense e eu acho que está alinhado com a própria estratégia da diretoria de como lidar com esse futebol do Fluminense dentro da fronteira extremamente apertada que a gente se encontra por conta das finanças do clube. É isso aí, meu amigo. E vou te dizer uma coisa, você falou da garotada aí que está entrando aos poucos, né, no time, vem dando resultado. Aliás, parece que Xerém fabrica bons jogadores, né? Porque se a gente pegar aí de alguns anos para cá, o que tem revelado de jovens, e eles mal batem no time principal do Fluminense e já vão para fora, não está no mapa. Já deve ter clube grande de olho nessa molecada toda. Mas isso é papo para já. Luiz, manda a bola aí para os nossos amigos. Boa noite, gente. A minha pergunta eu vou começar pelo ano passado, porque eu queria entender o que vocês acham que aconteceu com o Fluminense. Como o Renato mesmo disse, e vocês também falaram, a expectativa do ano passado do Fluminense era brigar para não cair, né? Em vários programas, nós mesmos falamos sobre isso, e a cada jogo que passou do campeonato ano passado, nós notamos e viemos enaltecendo o Fluminense, porque vinha, jogava, ganhava, vinha, jogava, empatava fora, vinha, jogava e estava jogando bem e bonito. Eu queria entender, se vocês conseguirem me falar, qual foi o que aconteceu com o Fluminense ano passado? O que foi a grande solução para o Fluminense jogar o futebol que jogou ano passado? Olha, eu posso só fazer eu vou deixar você falar, eu vou falar 30 segundinhos aqui. Eu acho que o principal para o Fluminense ano passado foi ter mantido o técnico. E assim, sem entrar em mérito se é bom, se é ruim, se o trabalho agrada a torcida ou não agrada a torcida. Mas eu acho que se dependesse da torcida, o Odair teria saído do Fluminense na eliminação da Sul-Americana. E eu era um dos que falava isso, inclusive. E apesar de tudo, eu posso dizer que ter mantido o Odair e ter mantido o Marcão depois do Odair, sem ter se dado por querer correr atrás logo de resultado, depois da demissão do Odair, ou seja, você deu tempo para o Marcão e deu tempo para o Odair, você conseguiu, num médio prazo, dentro desse horizonte de 1 ano, você conseguiu ter resultado. Então, acho que, assim, dentro do futebol brasileiro, dá para dizer que o Fluminense correu um risco,
mas esse risco ele foi compensado. Então, eu acho que o principal fator para o ano passado foi a manutenção dos técnicos. Beleza, fala, Hugo. Então, eu vou nessa linha do Dian aí e vou além. Acho que o primeiro mérito foi esse, manter os treinadores bastante tempo, acreditar no trabalho dos treinadores, e eu acho que esse foi o grande sucesso, o trabalho dos treinadores com o elenco do Fluminense, tanto do Odair, que fez, para mim, apesar de todas as críticas, a torcida sempre vai reclamar, né? Isso aí, infelizmente, é uma realidade, mas eu sou muito pé no chão nesse sentido. Eu acho que o Odair vinha fazendo um trabalho, é lógico que, por exemplo, o exemplo de Jandeu foi uma saída muito precoce na Sul-Americana, totalmente inesperada, não era uma coisa, foi realmente irritante como torcedor ver aquela eliminação, mas a eliminação da Copa do Brasil também. Também, para o Atlético Goianiense, se não me engano, né? Então, assim, foram duas saídas muito rápidas, isso foi muito ruim. Então, assim, mas o trabalho tem que ser medido a longo prazo. Então, assim, se a pessoa não tiver tempo para trabalhar, aí você vê, apesar do resultado ruim na Copa do Brasil da Sul-Americana, que não é uma coisa que tranquilo, não é tranquilo, foi ruim mesmo, então é uma coisa a ser melhorada, mas a gente entende que mata-mata, por exemplo, é diferente. Você perdeu um mole num jogo, ficou pelo caminho. É óbvio que tem que ter essa tensão também, o time tem que estar preparado para esse tipo de competição, mas o Campeonato Brasileiro dá mais um panorama. Então, assim, você vendo hoje o trabalho do Odair, inicialmente, e depois do Marcão, foi execrado pela torcida durante vários momentos. E, assim, era engraçado que ele era execrado por parte da torcida enquanto os resultados continuavam vindo. Isso era muito doido, assim. O Fluminense já estava relativamente bem, os resultados continuavam aparecendo e as pessoas continuavam reclamando. Então, assim, eu acho que o resultado, o mérito dos técnicos foi o principal fator do Fluminense. E, claro, o trabalho também da comissão técnica aliada aí à diretoria, de reforçar pontualmente, de trazer a pessoa certa da base. Por exemplo, a gente teve achados no Calegari, o próprio Martinelli. Então, assim, foram peças que encaixaram perfeitamente no elenco, e até outros jogadores que também eram meio questionados e que o resultado apareceu com eles, entendeu? Então, assim, eu acho que o mérito principal são dos dois treinadores do ano passado, o Odair e o Marcão. Boa. Léo? Opa, prazer estar falando aqui com o Hugo, com o Dian. Queria agradecer o Arthur Forte, do Sabor do Queijo, que fez esse meio de campo aí para a gente conversar hoje com o pessoal do Proibido Remar. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Um abraço aí pro Arthur. Isso. É o grande Arthur. Grande Arthur. sanduíche, não. É o sanduíche de raclette mais famoso do Rio de Janeiro. Pô, não mandou pra gente ainda, por quê? Fala pro Arthur começar a mandar um sanduíche pra gente aqui, pô. Mas antes de ele mandar pra vocês, ele vai ter que mandar pra gente, que ele já tá na dívida com a gente lá no nosso podcast. Não, beleza. A gente aguarda mais um pouquinho, tem problema aguarda a fila, tem problema. Fala, Léo. Então, vamos lá. Galera, então, a minha pergunta, a análise vai no seguinte fato. Ano passado, a gente até, vocês citaram o Santos, eu queria pegar até o Santos como exemplo, né, que é outro time que forma muitos atletas com potencial de resultado em campo. O Santos, ano passado, acho que até agora, ainda estava com aquela proibição, aquela punição na FIFA de não poder contratar jogadores vindo de fora, enfim, tinha uma série de restrições, tinha crise financeira, teve um período que o elenco quase todo ficou com o Covid, e a base, a molecada da base, assumiu a responsabilidade e mostrou em campo resultado. Até, digamos assim, o Santos nem tinha um elenco tão dito como forte, né? No jogo contra o Fluminense, o Santos teve o jogador mais novo a jogar pelo Brasileirão, era um moleque de 15 anos. 15 anos, exatamente. Então, assim, é outra fábrica assim como o Fluminense, é outra fábrica de talentos, o Santos lá na Vila Belmiro. Vocês trouxeram agora um pacote de vários jogadores experientes, nomes de peso. Eu pergunto, esse mesmo Santos, com um time limitado e com uma galera jovem, conseguiu ir até a final, quase beliscou o título da Libertadores. Vocês acham que de repente, principalmente no ataque do Fluminense, teve um inchaço, já tinha vários jogadores, Caio Paulista, enfim. Você acha que esse inchaço, tudo bem que você pode ali diluir para as outras competições que vai disputar ao longo do ano, mas você acha que pode criar, de repente, em vez de um super time, um super ataque, acontecer como aconteceu com o Flamengo 95, ter o ataque dos sonhos e não
não obter resultado em campo? Eu particularmente, Leonardo, eu não acredito muito nisso não. Acho que é uma possibilidade, sempre é, né? Quando você recheia o elenco, isso pode acabar acontecendo, mas eu não acho que isso seja um problema, sabe, no Fluminense especificamente. Porque o exemplo do Santos, de fato, é um exemplo atípico, né? Você mesmo usou ele como exemplo por ser atípico mesmo. O time de garoto chegar na final da Libertadores e quase conquistar o título, né? Isso não é comum. E, geralmente, essa molecada que é muito boa de bola, mas ainda é muito inexperiente, vai sentir a competição. Talvez o Santos tenha dado sorte, entre aspas, de não ter público, de não ter por conta da pandemia, porque assim, sorte entre aspas mesmo, porque a gente sabe que é por conta da situação da pandemia, mas nesse caso específico do campo, isso acabou sendo um fator positivo por conta disso, porque essa molecada não vai sentir uma bomboneira cheia, entendeu? Por quê? Porque tá sem torcida, então isso já muda um pouco. Mas mesmo assim, mesmo sem, eu acho que é raridade um elenco recheado de garotos sentir a pressão. Além disso, é importante frisar que esse ano vai ser curtíssimo, né? Nós temos uma temporada que começou, salvo engano, em fevereiro, março, entendeu? Que vai ser... o Fluminense agora joga 6 semanas, meio de semana, fim de semana, seguido, sabe? Na Libertadores e Carioca e outras competições, entendeu? Então, assim, é muito jogo. E o Fluminense tem, além da molecada, tem um elenco, tem alguns jogadores mais velhos, como o Fred, como o Nenê, que não vão aguentar jogar essa sequência de jogos, entendeu? Então, eu acho que o Fluminense foi encorpar o elenco mesmo, dentro da sua realidade, lógico, né? Não vai ser igual contratações que, de repente, o Flamengo fez ano passado, ano retrasado. Contratações de Felipe Luiz, isso aqui, o Fluminense não vai trazer um cara que era titular da seleção brasileira, porque não tem condições financeiras para isso. Mas trouxe bem, assim, pincelou bem no mercado, na minha opinião, jogadores mais experientes para mesclar com essa molecada. E eu acho que isso que não vai fechar as portas para a molecada por conta da quantidade de jogos que a gente vai ter, sabe? Eu acho que vai dar para todo mundo jogar, e até porque alguns não vão aguentar jogar, como deu o exemplo do Fred. Então, se o Fred já não vai aguentar jogar, já vai ser o Bobadilha ou o Abel. E aí mais um moleque, de repente, ou os dois, e aí o moleque entra no segundo tempo. Então, assim, acho que eu entendo a preocupação, muita parte do Cida também tem essa preocupação em relação ao Kaique, por exemplo, mas eu acho que ele vai ter oportunidade ao longo do ano, que é jogo demais, entendeu? E os outros não vão aguentar. E tem cartão, tem contusão, é isso, tem que pensar que não podem ser só os 11, você tem que pensar no elenco como um todo, assim, um elenco grande para que quando aconteça algum problema, o que substituir, a pessoa nem sente falta do anterior. Quem está com times mais fortes sabe disso. Às vezes o cara entrou e você, até esqueci do outro, tá parado há 3, 4 meses, entendeu? Tipo assim, tá machucado grave 3, 4 meses. Isso não acontece. O time do Fluminense é mais limitado, mas vai melhorar agora. Então, se o Fred ficar fora um mês, tomara que nunca fique, mas se ficar fora um mês, tem 2, 3 centroavantes para substituir, entendeu? Então, acho que essa é a ideia. Então, eu entendo a preocupação, mas eu não acho que isso vai acontecer, não. Acho que isso vai ser bom, vai ser positivo para o Fluminense. Eu vejo muita discussão da base do Fluminense no Twitter. Eu acho que é o principal calo da atual diretoria é o trabalho da base. E a principal coisa que eu vejo que as pessoas reclamam é assim: não, porque o fulano joga muito bem na base, tem que subir, fulano, não sei o que lá. Aí o jogador sobe, joga 2 partidas mais, e a pessoa, fulano é muito ruim, não sei o que lá e tudo mais. Então, assim, a mesma parcela da torcida que reclama, tô generalizando mesmo, né? Mas, enfim, boa parte das pessoas que reclamam que o Fluminense não utiliza a base, quando o Fluminense utiliza a base, são os primeiros a levantarem a mão e falar assim: esse jogador não vai dar nunca certo no profissional e não sei o que lá e tudo mais, pipopopó. Cara, eu lembro dos 2 primeiros jogos do Martinelli. O Martinelli jogou 2 jogos horrorosos no ano passado. Foi logo... Eu não lembro se se já era com o Daí ou se já era com o Marcão. Mas, enfim, o Martinelli teve 2 jogos muito ruins. Eu lembro de comentários no Twitter de pessoas falando assim: não, porque o Martinelli é muito ruim, porque o Martinelli nunca vai dar certo no profissional, como é que esse cara erra esse espaço, não sei o que lá. Cara, deu 1, 2 jogos depois disso, ele jogou mais ou menos,
E, cara, depois ele meteu uma sequência de jogos absurdas. Depois que ele marcou aquele gol, começou a se tornar um jogador de fazer a transição, de deixar de ser aquele volante, de ser o último homem, né, do meio-campo do Fluminense. E justamente por isso, começou a empurrar o time para frente, ou seja, você não tinha aquela função de 5 e 8. Ele jogava de 8 e 5 ao mesmo tempo. Então, quando ele roubava a bola ali atrás, ele já roubava a bola jogando o corpo para frente para aumentar o espaço de ataque do Fluminense, de você comprimir mais o adversário para o campo de defesa. E quando isso começou a dar certo, quando ele começou a ganhar confiança, deu certo. E, e tá aí um dos melhores jogadores do Fluminense. Hoje não tem nenhum tricolor que vira e fala que o Martinelli é branco. Você pode trazer o Iniesta pro Fluminense de 2010, que vai ser banco do Martinelli, não tem jeito. Opa! Essa é boa. Então, assim, deixa eu só fazer um complemento, Dian. Só nessa linha que você falou, aproveitar que você deu a deixa aí. Esse é outro ponto que é importante trazer caras mais cascudos, é não queimar a molecada, entendeu? Porque da mesma forma que você quer que a molecada jogue, essa preocupação que o Dian teve é muito válida. Às vezes o moleque joga 2, 3 jogos mal, aí já tira ele, já bota outro e o moleque ficou esquecido, entendeu? Numa composição com o elenco mais maduro, você pode fazer essa colocação do moleque em campo de uma forma mais tranquila, vamos dizer. Um jogo de menos importância, o moleque joga, se jogar bem, se já joga no outro jogo mais importante e vai colocando ele aos poucos. Quando o elenco é muito curto, como foi o do Fluminense ano passado, deu certo. Mas poderia não dar. Imagina se o técnico tirasse o Martinelli 4 ou 5 jogos depois, como o Dian falou. Esse moleque talvez tivesse emprestado hoje no outro time e não estaria no Fluminense, entendeu? Deu certo, mas poderia não dar. E aí, assim, de repente, um cara mais cascudo do lado ou no elenco, ele vai entrando mais gradativamente. Você não vai queimando a molecada, botando um moleque desse no fogo. Imagina um moleque desse comete um erro num jogo de Libertadores, sabe? Vai pesar, o moleque de 18, 20, 21, enfim, é tudo muito... Caras mais cascudos é importante por isso. Foi mal te cortar aí, Dian, manda barra. Tranquilo. E assim, qual é para mim o principal ponto quando a gente fala de jogadores jovens? Cara, para mim um jogador jovem que vai sair dos juniores e já vai ser titular, o cara tem que ser muito craque mesmo. Então assim, não adianta você falar que só porque o cara jogou bem na base e ele não teve um bom desempenho no profissional no início, não significa que ele vai ser ruim. Um exemplo disso, cara, acho que o Thiago Silva saiu da base do Fluminense, acho que mal jogou, quando voltou a jogar, acho que da Rússia, depois de todo aquele problema de doença e tal, comeu a bola. Você teve o exemplo do Wellington Ney. O Wellington Ney foi fundamental em 2012 do Fluminense, mas talvez não teria sido fundamental em 2012 se ele não tivesse passado o ano inteiro anterior jogando pelo Figueirense, tendo oportunidade de jogar e de errar, e ter oportunidade de se desenvolver profissionalmente. Então, assim, a gente tem que ter um balanço muito bom na hora de avaliar qual é o jogador que tem que entrar no clube, que vai sair dos juniores e vai comer a bola, que eu acho que é o caso do Kaique, e qual vai ser aquele jogador que ele vai complementar o elenco e que talvez você não tem que fechar a porta para ele se precisar ser emprestado. Porque se você empresta ele para um time de Série A, para um time de segunda divisão que está brigando ali que tá pensando em Copa do Brasil e brigando pelo acesso, um time que tem um projeto sério para a competição, às vezes você vai fazer melhor no longo prazo para aquele jogador e para o clube, porque quando ele voltar para o Fluminense, ele vai estar comendo a bola. Então, assim, eu acho que o debate sobre a categoria de base hoje do Fluminense fica uma coisa muito rasa e muito binária, de tipo, ou ele sobe e joga muito, ou ele sobe e joga nada e não presta. E você não consegue fazer essa transição. Eu particularmente, tenho grandes críticas às diretorias em relação a alguns processos da transição que eles fazem. Eu acho que, por exemplo, nesse Carioca, eu acho que eles poderiam ter aproveitado melhor a garotada, poderiam ter deixado mais jogadores. O Metinho, por exemplo, já está vendido para o Manchester City, ou está praticamente vendido. Ele não entrou acho que ele entrou só em um jogo, aí chegou o Wellington, quando o Wellington chegou ele já foi sacado e não teve mais oportunidade. Quando você começa a limitar as oportunidades da categoria de base, que às vezes acontece no Fluminense, aí eu acho extremamente problemático. Agora, você criticar isso não significa também que você está levantando a mão e falando assim, porra, mas os moleques não jogam nunca, os moleques têm que entrar, têm que ser titular e tudo mais. E vamos ser bem sinceros, o Santos foi um ponto fora da curva e a gente não tem como chegar e dizer que se o Santos mantivesse aquele time de garotos por 2, 3 anos, ia dar o mesmo resultado. Então a gente também não pode entrar muito ali num viés de confirmação de pegar um exemplo que deu certo pontualmente uma única vez e transformar isso em regra. Você tem que olhar para um todo.
Então, assim, o que eu acho bom do Santos é o Santos, ele traz o exemplo de que você pode sim aproveitar muito melhor a base do que já é aproveitada hoje no Brasil. Agora, também não adianta você chegar e virar e achar que por você ter uma base muito boa, você tem que fazer exatamente a mesma coisa do Santos, porque você vai estar correndo um risco absurdo, um risco muito maior do que você manter um técnico que foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil de forma vergonhosa, por exemplo. Então, eu acho que esse balanço tem que acontecer e eu acho que o principal fator, entrando nas próprias categorias de base Fluminense, eu acho que a gestão Mário Bittencourt, ela, assim, das outras gestões não tem nem como falar, porque o Fluminense vendia joias a preço de banana, mas ele cometeu erros crassos de renovação de contrato, e querendo ou não, isso faz parte de uma gestão de base, porque ou você forma um jogador para ele comer a bola no profissional, ou você forma um jogador para ganhar dinheiro, para ganhar caixa. As duas, não existe outra opção. Você não forma um jogador da base para ele complementar elenco. Acontece. Mas não é o objetivo final. Quando você investe em educação de jogador, quando você coloca ele para morar no teu CT, quando você paga alimentação para ele, quando você às vezes até ajuda a família do jogador, dá uma subsistência para a família do jogador, para poder ter condição de levar o filho para treinar no clube, você não está investindo esse dinheiro para chegar lá na frente e o jogador se tornar um terceiro reserva. Então, assim, o objetivo final de uma categoria de base é gerar caixa ou o cara comer a bola no clube e você ser campeão usando ele ou ter mais visibilidade, você ter mais participação de relevância em campeonatos e por aí vai. Então, assim, eu acho que o Fluminense ele trabalha a base muito bem até chegar o final das categorias de base. O momento a transição, né? A etapa final, que seria a transição, o Fluminense pecou. Pecou uma vez, repetiu o erro, que seria o Evanilson e o Marcos Paulo. Isso, para mim, é inadmissível. Isso, assim, não tem como ser eufemista, não tem como você tentar ser, não, mas é porque a situação financeira... Não. O Mário Bittencourt cometeu um erro feio com o Evanilson e ele repetiu esse erro feio com o Marcos Paulo. Isso daí já compromete um trabalho da base Fluminense, porque a gente precisa de caixa. E o Fluminense ele já tem uma fama de ser um cara que é fácil de você negociar e comprar uns jogadores por um preço baixo. Por exemplo, você vê jogadores muito mais medíocres ou menos talentosos, medíocres não, né? Mas menos talentosos do que Kaique e Metinho, sendo vendidos por um preço maior até do que eles, sem considerar os bônus. Então, assim, o Fluminense também trabalha muito mal a base a partir do momento em que você tem ali a transição da base para o profissional, como eu falei, seja para venda ou seja para obter o resultado deles. E aí isso entra também numa questão de como esses jogadores vão ser utilizados no elenco. Você trouxe jogadores mais experientes, você trouxe jogadores que vão dar mais corpo para o elenco. Isso daí é fundamental. O que não dá para acontecer, na minha opinião, é você, por exemplo, ter um jogador que come a bola, o exemplo do Kaique, por exemplo, e você não dá oportunidade para ele. Se não é para dar oportunidade, então faz empréstimo. O que você não pode fazer é deixar jogador parado, sentado. O Miguel é um outro exemplo. O cara, surgiu como um craque da base, o cara subiu com 16 anos. O pessoal vira e fala, compara o Miguel com os jogadores do Santos, falando que os jogadores do Santos com 16 anos já estão no titular e tudo mais, estão jogando, estão produzindo. E assim, qual é o maior erro do Miguel? O Miguel não está sendo utilizado para o Fluminense. Não quer voltar ele para a base? Empreste para outro clube. Você só não pode cair no erro de deixar o jogador preso no time titular, com 18, 19, 20 anos, doido para comer a bola, doido para se desenvolver, doido para jogar muito, e você simplesmente falar assim, não, calma aí que você é o terceiro reserva e você faz parte do elenco. Não, cara, quem faz parte de elenco é jogador que fez carreira sendo segundo e terceiro reserva. É jogador que está em final de carreira. É jogador mais experiente. É jogador que sabe como é que funciona uma rotatividade de elenco. Você não pode tratar uma rotatividade de elenco que você dá para o Abel Hernandes, que você dá para o Hudson, que você dá para o Bobadilha, que você vai dar para o Wellington ao longo do campeonato, para um jogador de 18, 19 anos, porque você tá queimando a carreira dele e você está queimando um ativo do clube, seja financeiramente ou seja em termos de produtividade, porque na hora que ele precisa entrar, na hora que você virar e falar assim, cara, isso sobrou tu, se o cara não for o Neymar da vida, fudeu. Desculpa o palavreado, não sei se é family friendly. Como tá de boa, vamos lá. Deixa eu aproveitar, então, já que vocês discorreram bastante aí sobre a questão de elenco, o Hugo falou da composição aí dos reforços, que não vai haver inchaço, o Jean falou a questão aí da garotada.
Fluminense tem, eu acho que o grande desafio da temporada do Fluminense, e assim dos clubes brasileiros, é a Libertadores, que já está aí em curso, né? E aí a gente tem o grupo do Fluminense com o River Plate, que é um time que eu e o Léo já fizemos programas aqui falando do futebol argentino. O River Plate, nas últimas 5 edições de Libertadores, ele tem vaga cativa pelo menos na semifinal. Então você vê e fala assim, porra, meu irmão, sobram 3. É óbvio que isso não é uma regra, mas, porra, vocês veem que o time tem um trabalho muito bem feito e que chega sempre nas cabeças aí da competição. E o Fluminense também tem outros 2 adversários, porra, que vai fazer com que o Fluminense tenha viagens desgastantes à Colômbia. Então eu pergunto, qual é a expectativa de vocês neste grupo do Fluminense na Libertadores? Tendo que encarar River Plate, que é um grande adversário aí sul-americano, e outros 2, porra, tendo essa logística aí de ir para a Colômbia. Como é que vocês estão vendo aí esse grupo? Eu vou começar respondendo dizendo que Nelson Rodrigues já disse que quando o vermelho e branco amarela é quando ele enfrenta o tricolor. Então, assim, a gente já tem aí um exemplo clássico dessa cena, né, que o Nelson Rodrigues marcou numa crônica dele, que tem esse nome, né, quando o vermelho e branco amarela. Foi na época que o Bangu tinha os times mais fortes e tudo mais, e todo mundo já dava o Bangu como vencedor, e o Fluminense foi lá e ganhou. Nos anos 80, na época do Castor de Andrade, se tinha um time que era uma pedra no sapato do Bangu, era o próprio Fluminense. Então, eu acho que futebol ele é matemática, é científico, é mais racional quando você trabalha com gestão. Quando você está na arquibancada, bebendo tua cerveja, perdendo a voz e balançando a bandeirinha, meu amigo, é muito mais legal quando você coloca o sobrenatural, quando você coloca a superstição em volta do clube. Então, assim, dentro disso tudo, eu, quanto torcedor, eu diria que quem tem que ter medo de alguém é o River Plate do Fluminense, não o contrário. E assim, mal ou bem, entrando nos times da Colômbia, o Fluminense tem uma sorte de jogar com eles em semanas consecutivas. E eu não sei como é que vai ser o planejamento do Fluminense, mas eu torço muito para que o Fluminense não invente de jogar semifinal do Campeonato Carioca com o time titular, mesmo que seja contra o Flamengo, mesmo que seja contra o time pequeno, não tô nem aí. Cara, o que a torcida espera do Fluminense é vencer os 2 times da Colômbia, ou pelo menos um empate fora de casa e uma vitória, ou pelo menos jogar com dignidade e mostrando que você se planejou para isso. O que não dá é o Fluminense jogar quarta-feira na altitude, voltar para jogar Campeonato Carioca e voltar para jogar na Colômbia, que aí não vai ser altitude, uma parada super desgastante, correndo o risco de você ter uma crise de Covid no elenco, principalmente sendo uma doença que traz um cansaço, né, para o jogador quando ele volta a jogar. Uma consequência física grande, né? O Fred, quando voltou da Covid, ele falou que ele só conseguia jogar 60 minutos, que era bizarro, como chegava no início do segundo tempo, mesmo depois de ele ter descansado ali os 15 minutos, ele já estava ofegante. Então, assim, você jogando semana sim, Libertadores, cara, ninguém vai criticar se você foi eliminado numa semifinal do Carioca. Vai criticar se você jogar mal pra caralho a Libertadores e, em contrapartida, você ter chegado na final do Carioca. Então, assim, eu acho que é uma questão de saber utilizar o próprio elenco grande, como bem o Hugo falou, ao seu favor, e saber colocar na balança o que é a prioridade. Considerando já que o River Plate tem que ter medo do Fluminense e que a gente tem essa oportunidade de trabalhar, de jogar 2 jogos consecutivos lá na Colômbia e manter o elenco lá em atividade, já se ambientando ali com gramado e tudo mais, sem ter desgaste de viagem, eu acho que o Fluminense vai conseguir fazer um bom jogo. E assim, para mim, considerando os 2 times, são 2 times que para mim não bota medo, eu acho que o Fluminense não tem que ter nem um pouco medo deles. Jogar na altitude é um pouco chato, mas recentemente o Fluminense teve outros jogos na altitude que não sentiu tanto quanto em outras vezes.
Então, eu acho que se você planejar direitinho, se você colocar o planejamento do futebol para funcionar, entendendo que a Libertadores é a nossa prioridade nessa temporada, eu acho que a gente consegue fazer um ótimo jogo, de igual para igual com eles, e gerar bons resultados e dar sequência na competição. Beleza. Vai lá, Hugo. Então, eu acho que sobre o grupo do Fluminense aí, assim, é um grupo difícil, inegavelmente, né? O River Plate é, de fato, aí, o principal adversário do Fluminense, né? Acho que é um dos times mais fortes da competição, inclusive não só do grupo, na minha opinião. Como da competição, vocês falaram, o histórico recente, histórico ao longo de toda a existência do River. Não tem 4 títulos à toa, né? Exatamente. Além do histórico todo, mas o histórico recente reforça ainda mais isso, acho que o River vem muito bem durante muitos anos, assim, né? Então, realmente, é o adversário a ser batido no grupo do Fluminense, no meu entender. Mas, assim, por outro lado, e os outros dois adversários também não são adversários fáceis, né? Talvez um pouco mais fácil o Júnior Barranquilla, porque não tem a questão da altitude, são 2 jogos abertos, talvez seja bom para o Fluminense, né? Que não vai jogar lá, se fosse o outro time que foi eliminado, o Bolívar, seria altitude absurda, né? Mais de 3.000 metros, e aí não é nem mais futebol, é outra coisa, né? E aí jogaria aqui também compensação contra um time bem mais fraco. Então, assim, o Júnior Barranquilla é melhor que o Bolívar, mas não acho que seja do nível dos outros 2 adversários do Fluminense, nem mesmo do que o Santa Fé. Então, e o Santa Fé é um time mais cascudo, um time médio, ali, mediano, sul-americano, vamos dizer assim, mas é um time na média, vamos dizer assim, que vai dar um certo trabalho, entendeu? Então eu acho, por outro lado, que o Fluminense é mais time que os 2, tá? Eu não acho, ainda mais com os reforços. Talvez sem os reforços eu ainda achasse que o titular seria mais time, mas talvez com o elenco isso fosse mais difícil. Mas eu acho que o River é o time mais forte e o Fluminense não seja o mais forte, é o segundo, talvez, mas eu acho que a briga vai ser boa. Eu não acho que vai ser, como já vi alguns mais pessimistas falar, no River vai se classificar primeiro para se brigar pela segunda vaga. Eu não acho que vai ter condições de brigar pela primeira vaga, inclusive. Eu não acho que o River seja assim, imbatível, né? Vai ser pedreira. O Santa Fé também não vai ser fácil, na altitude principalmente. No Rio, acho que já fica um pouco mais fácil, mas também não pode dar mole, não é um time bobo. E o Barranquilla vão ser 2 jogos abertos, eu acho que o Fluminense tem mais time para ganhar. Então, basicamente, assim, se o Fluminense fizer o dever de casa, vamos dizer assim, se classifica. Eu acho que sem grandes sustos se fizer o dever de casa, né? Claro que o Libertadores, se perde um jogo que inesperado, num fase de grupo, já complica pra caramba. Mas, por exemplo, se ganha do River, por exemplo, já de cara, você já começa com o pé direito pra caramba, e eu acho que você tem total condições de fazer isso. E sobre o que o Dian falou, de fato, tem essa questão da logística, né? São 2 jogos na Colômbia. Seria muito bom, realmente, se o Fluminense ficasse por lá direto e botasse o time reserva, o time alternativo, né? No Campeonato Carioca, na semifinal. Eu acho que vai ser difícil a torcida engolir, ainda mais se for um Fla-Flu. Eu entendo que poderia ser feito isso, mas imagina o Fla-Flu precisa do time reserva e acaba tropeçando na Libertadores e perde o Flamengo. Então, assim, eu não acho que isso vai levar tão na boa, não. Eu discordo um pouquinho do Dian nisso. Eu concordo com a análise dele, eu acho que o Fluminense tem que pensar nessa alternativa real, ainda mais, talvez, o facilitador do Fluminense botar isso em prática e não ficar tão mal com a torcida, seja até mesmo a questão da pandemia, assim, porque, assim, por conta da pandemia, você tem que evitar viagens, né? Porque talvez não tivesse, nem deveria, talvez, estar tendo futebol, e tendo futebol, já que está tendo, tem que viajar o máximo possível, porque o negócio não é brincadeira. Então, assim, se você viaja menos, fala aí. Não, eu só ia brincar, que para deixar a torcida feliz é só manter o time titular na Colômbia e bota o Sub-17 para jogar no Carioca. Aí agrada todo mundo. Talvez agrade dos 2 lados. Né? Mas é isso, assim, eu acho que eu concordo com que eu, se fosse pensaria em fazer isso, talvez facilite para a diretoria fazer isso, que pode usar essa desculpa da pandemia. Desculpa não, é a realidade, mas pode usar isso a seu favor no argumento. Não, eu não botei reserva no Carioca porque eu quis, eu botei porque eu não tinha como fazer uma logística por conta da pandemia. Embora talvez nem seja isso verdade, talvez tenha feito pensando no Libertadores mesmo, e o que eu acho totalmente justificável.
mais justificável se for um time pequeno, porque eu acho que você consegue botar um time alternativo e brigar. Pode até não ganhar, mas vai brigar, entendeu? E aí, assim, tem essa questão, tem que ver como o Fluminense vai fazer essa logística, se vai fazer isso de fato, ficar na Colômbia, ou se vai fazer esse bate e volta. Isso também me preocupa um pouco. Né? Mas, fora isso, eu acho que o Fluminense tem total condições de passar de fase, ainda mais depois desses reforços aí que chegaram. Beleza. E assim, eu queria só fazer um complemento, Renato. Entrando nessa questão do Fluminense e River, que eu acho que vai ser eu acho que é um dos principais confrontos da fase de grupo na Libertadores. Você está tendo eu vejo um ótimo engajamento dos dois lados, das duas torcidas em redes sociais. E o que é curioso nisso, pegando aí um pouco do retrospecto recente do Fluminense em Libertadores, é que por conta de 2012 e 2008, que a gente enfrentou o Boca 2 vezes, o Fluminense ele passou a ter uma certa visibilidade na Argentina. E tem toda uma questão também com o Vélez, que por conta de exatamente no momento que o Fluminense voltou a jogar mais Libertadores, foi o momento que o Vélez voltou a ter um pouco mais de protagonismo no futebol argentino. Então o Fluminense passou a ser mais visado lá. E eu tive a sorte de estar lá em 2012, quando o Fluminense ganhou do Boca na Bomboneira. E, assim, os caras realmente reconheciam o Fluminense e, às vezes, não reconheciam times do Brasil. Assim, não é botando pilha nem nada, não estou falando que não é reconhecido, mas a gente, viajando de táxi, na época... A gente estava conversando com um motorista que ele era torcedor e sócio, né, do Boca Juniors, e ele reconhecia mais o Corinthians, e o Flamengo era tipo um time distante, assim, do Brasil. Então, assim, eu não estou falando isso de zoeira, não. O que eu quero dizer é o seguinte, dentro da Argentina, tem uma certa distância, pelo menos até 2012, 2013, de como eles vinham os times brasileiros. E o Fluminense meio que furou essa bolha quando ele passou a jogar mais vezes e ter a vitória contra o Boca 2008, contra o Boca 2012, que infelizmente acabou sendo eliminado pelo Boca depois aqui no Engenhão. Mas no dia seguinte estava tendo uma procissão de torcedores do São Lourenço, e que eles estavam reivindicando, né, a criação do estádio gasômetro, para o Nuevo Gasômetro, que seria o estádio no lugar que seria onde sempre foi o estádio deles e tudo mais. Meio que o povo é muito... o povo, né, é muito presente como torcida na Argentina. Então aquilo era uma vitória não só do clube, mas uma vitória do bairro onde eles se encontravam. E eles passaram em frente ao nosso hostel. A gente saiu, inclusive o Rodrigo Menescal e o Hugo Tati, que também participou do podcast, estavam lá nessa viagem. A gente saiu do hostel para ver o que estava acontecendo, que era murga, era trompete, era o pessoal fazendo uma festa na rua, porque eles, por conta desse protesto, e quando eles viram a gente com roupa do Fluminense, um dia seguinte, depois da vitória contra o Boca Juniors, eles, caraca, Fluminense, time brasileiro que ganhou do Boca, não sei o que lá e tudo mais. Então, assim, o Fluminense passou a ter uma certa visibilidade. E por que eu digo tudo isso? Porque quando você olha no Twitter dos torcedores do River Plate, os caras estão tratando o Fluminense como se fosse o Fluminense de 2008, como se fosse o Fluminense de 2012, como se fosse o Fluminense que fez história lá na Argentina. O pessoal falando que o Ganso é o cérebro do time. O Ganso não é nem titular do Fluminense. O pessoal falando que o Nenê é ex-PSG e não sei o que lá, sendo que o Nenê, ele é um excelente jogador tecnicamente, mas é um jogador que já não joga mais o futebol, o estilo de futebol que o mundo pratica hoje em dia. Ele tem aquele estilo mais de jogar aquele futebol onde o campo era um pouco mais largo e tudo mais, um pouco menos dinâmico. E você vê os caras falando assim, cara, eu ainda não acredito que o River Plate vai pegar o Fluminense, não sei o que lá. Então, assim, é engraçado a gente ver como as torcidas lidam com isso. Enquanto aqui o Fluminense, o pessoal tá tirando a cueca pela cabeça, falando, caralho, puta que pariu, por que a gente vai cair no grupo do River Plate? Os caras lá estão se cagando. E assim, a gente esquece que o fundamental de tudo cara, a graça de você torcer é você se iludir. A graça de você torcer é você cair nas armadilhas que o coração futebolístico te apronta, né? Exatamente. Ser torcedor é uma coisa abstrata, não é uma coisa objetiva, é subjetivo. E se você, em prol de uma extrema racionalidade, abdica disso, você está tirando a maior graça da torcida.
que é exatamente a graça de você acreditar que seu time vai sempre ser vencedor, e quando ganhar um jogo que é impossível, você virar e falar assim, eu sabia que ia vencer e eu acreditei nisso o tempo todo. Então, assim, eu acho que um pouco dessa relação do River e Fluminense está trazendo das redes sociais, que para mim é o principal, é lembrar que a torcida do Fluminense precisa voltar a ser um pouco mais lúdica, não precisa entrar muito naquela coisa de ser racional o tempo todo, não precisa entrar naquela coisa de só porque jogou mal contra o Volta Redonda, que acabou e fudeu a Libertadores, vai ser um fracasso. Não, cara, a gente tá jogando a Libertadores, o Fluminense é time grande, a partir do momento que o árbitro apita, acabou Mário Bittencourt, acabou Odair, acabou Marcão, quer dizer, no caso deles já são técnicos, né, mas acabou a objetividade do futebol. A partir do momento que o juiz apita o jogo, cara, tudo pode acontecer. E a gente tem milhares de exemplos disso. A gente teve até em pontos corridos o Leicester sendo campeão com um time extremamente remendado, que estaria brigando para não cair. O cara foi campeão ali, jogando um 5-4-1 muito doido, uma retranca ferrada, mas que puxava um contra-ataque e metia gol. E isso não é exemplo de Copa do Brasil, é exemplo de mata-mata, é exemplo do campeonato inglês, o campeonato mais disputado do mundo. Então, assim, cara, a gente tem que passar a ser um pouco mais lúdico a partir do momento que o árbitro apita. Beleza, na hora de discutir contratação, na hora de discutir quem é o melhor presidente, na hora de discutir quem tem que estar à frente do clube, na hora de discutir milhares de coisas, beleza, faz todo sentido ser justo, até porque a gente não está falando de futebol, a gente está falando de administração de um clube de futebol. Agora, quando a gente fala de futebol propriamente dito, daquilo que envolve a paixão do torcedor, meu amigo, se você não consegue aproveitar isso, você já pode abrir um buraco no chão, se enterrar lá dentro, que você já está morto por dentro. Beleza. Só puxando a sardinha aqui um pouquinho pro meu lado, Jean, porra, que aí eu não posso deixar de falar. Porra, cara, se naquela época lá o Flamengo tava distante da galera, recentemente o Flamengo voltou a ficar na boca lá dos argentinos. Não, com certeza, não, isso aí, sem sombra de dúvidas. Não, por quê? Ganhou do River Plate da forma que ganhou na Libertadores e depois protagonizou aquele vacilo contra o Racing ano passado. Então, meu camarada, com os argentinos, os caras eles estão lá pensando em alguém. E hoje estreia contra a Argentina, né? Hoje, no dia da Hoje não, já estreou contra o Vélez, porra. E com vitória. Vamos ver. Léo tá vindo do futuro, porra. Vamos lá. Deixa Luiz, manda ver. Posso complementar mais uma coisa do que o Jean falou? Isso é interessante que ele falou. Eu falei, mesmo racionalmente pensando, da mesma forma que não foi bom para o Fluminense. Para o Fluminense seria difícil, o Fluminense estava no pote 3. Era fato que o grupo do Fluminense não seria um grupo fácil. Qualquer que fosse a combinação seria um grupo chato. Talvez não esperava que fosse o River, que talvez fosse do pote 1, um dos melhores times, né? Então, assim, do mesmo que o River não foi bom para o nosso grupo, para estar no nosso grupo, a gente também não foi do pote 3. Uma opção, foi a pior opção para o River. Então, talvez os dois não estejam satisfeitos muito por conta disso. Lembra que o River era um dos mais difíceis do pote 1, a gente também era um dos mais difíceis do pote 3. Então, assim, o que o Jean falou nesse sentido é completamente verdade, porque os torcedores do River não gostaram de pegar o Fluminense e tinha times muito mais fáceis nesse pote. Só de ter visto essa movimentação que ele falou em rede social aí, já dá um termômetro, né? Já dá um termômetro bom. Beleza. Vai lá, Luiz. Amigos, eu gostaria de saber o seguinte: quais são os pontos fortes e os pontos fracos do time do Fluminense para a Libertadores? Pode dar nome aos bois, né, Hugo? Pois é, vamos para agora sim vamos para as cornetadas. Não, pontos então, fortes. Faz o seguinte, olha só, antes da cornetada, só diz o seguinte: essas mesmas cornetas que vocês vão tocar agora, já tem lá no podcast de vocês? Com certeza, ali no nosso podcast é cornetada o tempo inteiro. Para quem quiser, posso já fazer o jabá? Pode fazer, fica à vontade. Quem quiser acompanhar a gente lá, estamos no Spotify e no YouTube, youtube.com.br/proibido-remar. O Jean está apontando aí o nosso Twitter também. Então, estamos no Facebook e no Instagram também, né? E no Instagram também, @proibido-remar. Acompanha lá que altas cornetadas, muita informação e uma boa dose de desinformação também, porque nós somos torcedores, ninguém é de ferro, né? E de devaneios, do nosso amigo Jean, que é o homem dos devaneios, né? Divaneios.
Divaneios, Com DHY, E igual meu nome. Os pontos fortes do Fluminense são muito, assim, alguns, né? Acho que o elenco tá bom, temos um meio-campo bom, na minha opinião. A zaga, na verdade, assim, um ponto mais forte do Fluminense, para mim, é a zaga. Que até o Jean briga que nós temos uma entidade ali, né, que é Nino e Lucas Claro, é uma coisa só. Né? E agora, com os 2 reforços na zaga, mais ainda, né? Principalmente o Manuel, né? E o ponto fraco, mas assim, além da zaga, tem um ataque, eu acho muito bom, ainda mais com os reforços. A cabeça de área também achei que melhorou. E o ponto fraco, acho que isso aí é unanimidade na nossa torcida, o ponto fraco é a lateral esquerda, definitivamente. Eu, particularmente, me incomoda um pouco o Egídio pelo seguinte, cara, eu fico com certa raiva dele, porque ele é habilidoso, cara. Isso, o que mais deixa mais raiva dele ainda, porque você vê que ele tem habilidade, ele tem bom toque de bola, mas às vezes eu acho que ele tem preguiça de jogar bola, cara. Ele é displicente, ele é desligado na partida, erra coisas que você vê que ele tem habilidade para acertar, que acerta coisas bem mais difíceis. Tanto é que é o líder de assistência do Campeonato Brasileiro 2020, mas o cara erra coisas bobas, assim, principalmente na marcação também, entendeu? Então, assim, e o Barcelos também, aí fica aquele ioiô. Aí fica o Egídio 3 jogos, aí a galera não aguenta mais, aí bota o Barcelos, aí fica 3 jogos, aí não aguenta mais. A gente briga sempre que o melhor é que tá no banco, porque quando o outro está errando, o outro tá melhor que tá no banco. Então, assim, de fato, é o ponto fraco. Inclusive, no nosso podcast, a gente falou disso, a maior crítica que a gente faz. Foi até meio que unânime, muitas vezes tem divergência, mas isso foi meio que unânime de que a lateral esquerda faltou contratar. A gente contratou muitos para a zaga, muitos para o ataque, e faltou um lateral esquerdo, entendeu? Talvez, quem sabe, venha da base. A gente tem o GFT, que o pessoal fala, quem sabe se... Por isso que eu falo, tem que ir entrando aos poucos, não dá para jogar aí numa Libertadores direto, assim, entendeu? Então, vamos ver se de repente pinta aí, mas o ponto fraco é esse. Beleza, vai adiante. Antes até de falar, até um ponto do GFT, uma coisa que eu vejo assim, para mim, o exemplo clássico do tipo, ou o jogador entra comendo a bola, ou ele vai ser muito criticado. E assim, o GFT, todo mundo que acompanha a base fala que ele é um jogador muito bom. Então, assim, para que você colocar no planejamento que ele tem que ser o seu titular, ou ele tem que ser o cara que vai entrar ali no fogo e falar, resolve, meu filho, porque se não é tu mesmo, e talvez não dê resultado. Então, acho que o Fluminense errou muito em não trazer um lateral esquerdo. Eu acho que, na verdade, o Fluminense errou quando ele trouxe o Danilo Barcelos ano passado para ser o reserva ali do Egídio. E hoje você tem ali dois... Se você traz mais um lateral, você teria 3 laterais esquerdos e você não tem um jogador da base. Então, acho que você errou em trazer o Danilo Barcelos, porque você pelo menos poderia ter trazido um cara, uma aposta um pouco melhor, uma aposta que realmente fosse uma aposta, não um jogador que se desse certo realmente surpreenderia. Eu acho que na média, tanto o Egídio quanto o Danilo Barcelos, eu acho que eles são iguais. O Egídio, ele é um pouquinho mais habilidoso na bola rolando, ele tem ali, eu acho que quando ele chega na linha de fundo, ele oferece mais perigo que o Danilo Barcelos, mas em contrapartida o Danilo Barcelos é muito melhor do que ele em bola parada. Então, assim, pegando os erros e acertos, nos problemas defensivos que eles trazem, na participação do jogo, na média das partidas, são iguais, trazendo problemas e tudo mais, e cada um tem ali um ponto forte que se destaca um pouco mais, mas que se realmente fosse relevante, eles seriam titulares e contestáveis. Porque hoje não é difícil você ser titular incontestável na zaga do Fluminense. O que acontece hoje é que você tem tanto o Egídio quanto o Danilo Barcelos dividido na torcida. Você não tem, tipo, uma unanimidade. Então isso já mostra uma certa vulnerabilidade do setor. Em relação aos outros pontos fracos do Fluminense, eu acho que é um ponto fraco o trabalho do Roger ter começado da forma que começou. Eu acho que o Roger, já estando apalavrado com o Fluminense, ele já poderia ter, no final do ano passado, já ter meio que entrado ali como participante da comissão técnica para acompanhar o Marcão, entender como o time estava jogando e tudo mais, para aí, de fato, começar o trabalho dele nesse ano. E isso foi uma coisa mais distante, ou seja, ele viu os jogos do Fluminense,
nem estreou, nem na primeira rodada do Carioca ele já estreou como técnico, aí ele só foi estrear na terceira rodada. Então, eu acho que o Fluminense ainda está num período de transição e ainda não ter tido tempo do Roger ter conseguido trabalhar, né, o time numa pré-temporada. Eu acho que isso chega a ser um ponto fraco, ainda mais que é um time que oscilou muito em formas de jogar. Você tinha um padrão de jogo do Odair, quando o Marcão assumiu, ele teve um problema até o Fluminense se adaptar à forma de jogo do Marcão. Se adaptou à forma de jogo do Marcão, deu resultado. Aí veio o Roger, agora você muda tudo. Ou seja, o Fluminense já não joga com o mesmo dinamismo que jogava com o Marcão. Isso não é entre certo e errado, não é melhor ou pior. São formas de jogar diferentes. E se você souber, com formas de jogar diferentes, tirar o melhor resultado que aquele time pode chegar, beleza, ninguém vai criticar. Mas eu acho que essa falta de tempo pode ser sim o ponto fraco do Fluminense. E eu ainda vejo como um ponto fraco do Fluminense como é que eu vou dizer? É o fato de você não ter ainda muito certo quem são os jogadores titulares do time. Hoje você sabe que é titular, de fato, do Fluminense, o Fred, o Nenê, Martinelli, Calegari, os 4 da zaga, quer dizer, os 3 da zaga, porque o Egídio e Danilo Barcelos ficam nessa oscilação louca, e o Márcio Felipe. Mas o próprio Iago, hoje, ele já não é tão produtivo quanto ele era no ano passado. A gente já não sabe se o Wellington é realmente a melhor opção do Fluminense. Então a gente está começando a entrar na principal competição do ano sem a gente ainda ter a cara do Fluminense jogar. Isso conversa com o ponto anterior, mas eu acho que dá para a gente tratar ele como um terceiro fator ali por fora, justamente porque o Fluminense vai começar a competição sem você ter, não é nem entrosamento, não é nem nada, mas você não tem ali certo, cravado, qual é o melhor 11, os melhores 11 do Fluminense. Você não tem isso definido ainda, e eu acho que isso pode pecar muito, principalmente considerando o que eu falei anteriormente, que é a questão do tempo de adaptação do Roger e tudo mais. Agora, como pontos fortes, eu acho que o Fluminense tem ali, como o Hugo falou, para mim o Fluminense tem a melhor zaga do Brasil hoje. Eu acho que inclusive foi um absurdo o Lucas Claro não ter sido eleito para a zaga do Campeonato Brasileiro. Ele foi o melhor em todos os indicadores. Fez um excelente Campeonato Brasileiro. Quantitativamente, qualitativamente falando do futebol dele no ano passado, ele foi o melhor do brasileiro. Tanto em números quanto na parte mais subjetiva, né? Naquela parte onde você já não consegue metrificar tão bem as coisas, só mesmo ali na visualização. E ele foi perfeito naquele campeonato. O Nino, eu acho que tecnicamente ele com a bola no pé, ele é superior ao Lucas Claro, então você tem lances do Nino subindo para o ataque, puxando o Fluminense para frente como se fosse um volante, e isso lembra até um pouco o Thiago Silva jogando. Então, assim, eles se complementam muito bem. Na média, para mim, eles são 2 excelentes zagueiros, e naqueles pontos onde um é um pouco pior do que o outro compensa. Então, o Lucas Claro é um absurdo na marcação, ele é um absurdo liberando espaço para o zagueiro correr e ele roubar a bola, ele é um absurdo no desarme, e o Nino joga muito bem com a bola no pé. Então, assim, eles se complementam nisso, e eu acho que deixa a zaga do Fluminense extremamente forte. Apesar de eu brincar com o nosso goleiro, né? A gente até... Brincar não, fala a verdade, você corneta o nosso goleiro, né? Não, eu não corneto o Márcio. Eu falo que o Márcio Felipe ele tem um déficit enorme com bolas de longa distância. Aí vocês vão falar assim, mas qual foi o último gol de bola de distância que ele tomou? Realmente, foi lá contra o Corinthians, contra o Corinthians e contra o Curitiba. Mas depois disso também não teve mais chute de longa distância que deu perigo pro gol do Fluminense. Então não tem como a gente avaliar. Mas, assim, tirando isso, ele tem bons reflexos, ele é seguro e, assim, não é o melhor goleiro do campeonato, não é o melhor goleiro do Brasil, mas ele trouxe uma segurança maior para você ter... Oi? Opa, deu uma Nada adianta você ter uma... Nada adianta você ter uma zaga muito boa
se o seu goleiro não traz confiança, e nada você ter um goleiro muito bom se ele vai sofrer 20, 30 chutes no gol por jogo. Então, assim, eu acho que o nosso sistema defensivo é o defensivo não, né? Porque quando a gente fala de sistema defensivo, a gente estaria considerando que a gente não tem uma esquerda que é uma avenida. Mas eu acho que ali, a dupla de zagas e goleiro, né? Aquele conjunto ali que seriam a proteção de 80%, 85% da partida, é o nosso principal ponto forte. Eu acho que um nome que o Hugo não falou, e que para mim é um ponto forte no Brasil inteiro, que é o Fred. A gente pode criticar ele falando que ele não é o mesmo... Não pode, não. Eles podem, a gente não pode criticar o Fred, não. As pessoas. Ou os outros podem. Os jornalistas podem até levantar e falar que o Fred, ele às vezes joga um pouco mais parado e tudo mais. Mas, cara, você vê o Fred hoje ele sai para fazer o pivô. E, sinceramente, por conta da experiência, o Fred faz melhor pivô até do que o reserva do Gabriel. Então, assim, o cara não pode dizer que é o reserva do Gabriel. Não tem nome. A gente já esqueceu o nome. Mas, assim, o Fred hoje, dentro das pessoas que tem maior atuação no futebol do país, ele é o que para mim, é o que joga melhor de pivô. Questão de idade e tudo mais, isso impacta, mas, cara, ele é um ponto fora da curva, ele é um cara que às vezes recebe a bola ali na meia-lua e distribui um passe que você não esperava pro Kaique, que você distribui um passe que você não esperava pro lateral poder cruzar, ou para poder entrar na área e fazer o gol, ou mesmo ele consegue sair da marcação com uma extrema facilidade e tem um faro de gol absurdo. Então, assim, não tem como a gente falar do ponto forte, para mim não tem como falar de ponto forte do Fluminense sem falar do Fred. E eu acho que para fazer 3 pontos fracos e 3 pontos fortes, eu colocaria também o Martinelli, que apesar de eu não achar que ele está jogando na mesma função que ele jogava no passado, para mim ele é um cara que consegue quebrar as linhas, ele é um cara que consegue surpreender e ele é um jogador que chega para marcar gol, chega para chutar. Então, assim, ele, para mim, é um jogador que aparece como elemento surpresa nesse time do Fluminense, muito bem se utilizado dessa forma. Então, eu colocaria também o Martinelli como o terceiro ponto forte da equipe do Fluminense. Beleza. Ó, tivemos aqui uma panorâmica aí de Fluminense aí, seja do elenco, um pouco da parte administrativa, transição da base aí, Libertadores. Galera, passamos aí de 1 hora de live, a gente nem, percebeu live isso. Não, gravação. De gravação, mas é como se tivesse ao vivo, meu amigo. Então, o papo foi bacana. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Vocês deram, um esclarecimento bacana aí de Fluminense. Fala, Léo. Eu queria só que a gente desse o pitaco do jogo do Flu contra o River. O pitaco do jogo do Flu vai ficar para o jogo da volta, porque esse já passou. Vai ficar para o jogo da volta. Mas pode botar na gravação. Pode botar na gravação, não me incomodo, não. Beleza. 2-0. 6-0. 6-0. E para você, Hugo? Eu sou, como eu falo no podcast lá, eu sou o mais humilde. Sempre vou na aposta tradicional do Fluminense, 1-0. Gol do Fred, em homenagem ao nosso artilheiro. Galera, estamos chegando... Bota 2-0 aí para 2 gols do Fred, para ele passar o Orlando. Não, 1-0. Um de cada vez. Beleza, galera, estamos chegando ao final de mais um programa 7-1, agradecendo a rapaziada bacana aqui, ó. Ih, ó, pintou até uma camisa do Fluminense aqui. Sei não. Tá bem acompanhado. Vamos que vamos. Galera, agradecendo a rapaziada aí, o Hugo e o Dian aí do podcast É Proibido Remar. Vamos falar mais aí, esperamos vê-los em breve aí para vocês fazerem um confronto direto com a galera aqui do canal 7-1 nos jogos que envolvem o Fluminense com o time da galera aqui. Muito bom contar com a participação de vocês. Valeu? Valeu. Posso deixar só o jabazinho, aquele jabazinho final? Vai lá, Dian, faz aí. Não, então, seguir a galera aí nas redes sociais, principalmente o É Proibido Remar. A gente está começando agora, então
o follow de vocês conta muito pra gente, a interação, esse engajamento inicial é extremamente importante, é aquela velha, vocês que têm canal no YouTube, é aquela velha coisa, aquela curtida de graça, aquele comentário de graça. E o mesmo então, a gente quer de vocês aí, pô. Com certeza. Então, assim, vai ser extremamente gratificante tê-los aí nas nossas redes sociais. É um podcast extremamente divertido. De vez em quando, assim, a gente até extrapola um pouco nas zoações, nas brincadeiras. O último pré-jogo que a gente gravou foi incrivelmente engraçado. A gente não parava de rir depois que eu pegava para ouvir tudo aquilo que a gente falou. Então, é um projeto extremamente divertido. Os programas semanais são programas muito maneiros, muito legais, com muita informação, com muita crítica de qualidade em relação ao futebol do Fluminense e, principalmente, toda essa diversão que eu já falei. Em breve vamos estar lançando aí uma surpresa no canal, não dá pra gente falar muito mais sobre isso, beleza, mas vamos aí tendo mais uma coisa. Então sigam a gente nas redes sociais, muito obrigado, e principalmente vocês aí do 7-1, que foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa gravação. Quando lançar a surpresa, vem aqui falar pra gente também. Vai lá, Hugo. Eu queria agradecer mais uma vez aí o convite, agradecer você, Renato, ao Luiz Fernando e ao Leonardo aí, que pessoalmente me fez o convite. Muito obrigado aí. E agradecer também ao Arthurzão, que fez o meio-campo aí, né? Do convite. Esse sabe de bola, já tô tocando aí, distribuindo o jogo. Que colou, né? Tô brincando. Não, mas agradecer o convite e reforçar as falas aí do dia em relação ao podcast. A galera acompanha a gente lá. A gente tem programa que vai ao ar toda segunda-feira, o semanal, e os pré-jogos que vão ao ar todo dia das partidas do Fluminense. E aí, quem quiser acompanhar, e aí vai ter, vamos ter programas novos aí em breve, programa novo em breve, fiquem ligados, e segue a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, no @proibidoremar, Facebook e YouTube também, facebook.com/proibidoremar, youtube.com.br/proibidoremar. Segue a gente lá, valeu pelo convite aí mais uma vez. E aí, pós-pandemia, a gente faz esse programa aí fora das câmeras, na mesa de bar. Porra, tranquilão. Esse aí vai ser o melhor. Beleza. Galera, aquele abraço aí. Esperamos vê-los em breve aqui nos nossos confrontos diretos também. Valeu? Um abraço. Valeu, gente. Valeu. E até a próxima.